A questão emocional. Primeiro, é autoconhecimento, né? A questão do autoconhecimento, a gente precisa se conhecer primeiro, para depois tentar. Eu me conheço, para que eu possa me doar para o outro. Então, a parte emocional. Quando a gente fala de parte emocional, a gente identifica alguns pontos, né? Como a ira, né? Que se a gente for muito irado, ou coisa parecida, se ira muito, identificar isso dentro de você, a parte emocional. Eu tenho medo, eu tenho tristeza, eu tenho ira, eu tenho alegria, e dentre outras emoções. Quando você identifica em você, eu estou sentindo ira, neste momento você para e começa a pensar, eu não posso tomar mais nenhuma atitude, porque o meu sistema cerebral, ele ainda não identificou isso. Porque no nosso cérebro tem a amígdala, que não é a amígdala da garganta, a amígdala que nós temos no cérebro, e também o córtex pré-frontal. Quando nós sentimos uma emoção, por exemplo, da ira, ela vai para a amígdala, e aquele momento de ira que você está sentindo ali naquele momento, quando você toma alguma decisão, ela sempre vai ser um pouco drástica, né? Ou não a correta no momento. Aí quando você respira, estou com ira, você dá um tempo. Diz a ciência aí que é em torno de contar, vamos dizer, até 10. Lembra que a sua mãe, sua avó falava assim, conta até 10, respira. Para depois você tomar uma atitude? Verdade. Então, mal sabia ela, ou sabia, né, quem falou isso, ou a avó, a mãe que pegou isso aí, somente para você ter aquele tempo do seu cérebro absorver e ir para o córtex do cérebro, para você ter razão naquilo ali. E chegar na sua razão, porque na hora que você está com a ira, você pode ter uma atitude errada. Né? Então, a parte emocional do casal, quando você está irado, porque acontece até mesmo agressões, né? E infelizmente algumas até mortes, porque a ira é tão grande que as pessoas não param e tomam as suas atitudes naqueles milésimos de segundos, onde acontecem muitas tragédias. Verdade. E marcas que ficam, né, para o resto da vida, um empurrão, um tapa, até um beliscão, qualquer tipo de hematoma, isso gera uma mágoa muito grande, uma marca no casal. Essa parte emocional, se você identifica, você respira e tenta, o que eu estou sentindo agora? Alegria? Maravilha, vamos para cima. Eu estou sentindo o quê? Medo. Vou controlar o meu medo para não me impedir de viver uma vida. Eu tenho medo de ter uma vida conjugal ou de avançar. Estou noivo, por exemplo. Estou com medo de casar. Tem um monte de homem que tem medo de casar. Sim, sim. Então, não, eu preciso controlar, porque o natural da vida é que eu constituo minha família. Então, posso ter esse tipo de medo. Né? Então, eu controlo essa minha vida emocional para que eu possa avançar. Tem pessoas que já entram no segundo casamento já trazendo alguns traumas. Um empurrão, como você mencionou, uma ira maior na hora da discussão, e acho que ficam muitas cicatrizes, muitas coisas guardadas ali. Como tratar disso? Essa grande questão, às vezes você está no namoro, ou até mesmo no noivado. Aí você percebe alguma coisa, ele me deu um empurrão, ele grita comigo. Se ele está em treinamento de casar, quando ele entra em campo, você acha que ele vai fazer o quê? É a mesma coisa. Mesma coisa. Né? Então, já adiantando aqui, o noivado foi feito para dar errado. E também o namoro. O namoro foi feito para dar errado. Por quê? Fala pra minha filha assim. Por quê? Filha, o seu namoro tem que dar errado. Por quê, pai? Eu não tenho filha para ter namoro ainda, mas eu vou implantar isso na cabeça dela. É para dar errado, Aí, viu? Por que para dar errado? Os pais de plantão peguem essa. Por que para dar errado? Porque se der certo, tem que noivar. E o noivado também foi feito para dar errado. Porque se der certo, você tem que casar. Vai ter que casar. E se casou, tem que ir até o fim. Tá certo. Até o fim, não tem volta essa questão. É sensacional, hein? Então a gente não pode ter essa questão, eu estou casando, para se não der certo eu separo. Não. A linha do casamento é uma só. Né? Claro, teve alguns percalços aí no meio do caminho, aí já é uma outra reestruturação que você vai fazer, né? Claro que você não vai acabar a vida porque você casou errado, coisa parecida. E se é que casou errado, né? A gente tem que avaliar todas as partes em si. Sim. Né? Mas, Leandro, assim, a moça e o moço ali,
eles estão no auge ali, o amor florindo e tal. Você acha que eles conseguem detectar isso na vida de um de outro? Que essas coisas que são liberadas, vamos supor, o tom da voz, às vezes uma ignorância que saiu no shopping ali, uma forma mais bruta de se falar, conseguem detectar isso, mesmo tão apaixonados ali no momento? Na verdade, a paixão em si que você citou é bem bacana, porque a paixão ela dura em torno de 2 anos. E olha, tem uns que dizem que até é um estado de demência, né? Que a pessoa fica em outro mundo, tudo é maravilhoso, não consegue enxergar nenhum defeito, é tudo lindo, é tudo 1000 maravilhas, né? Aí quando vai para 4 paredes, a gente começa a ver ali as diferenças em si. Mas, respondendo essa questão, existem sinais. Sinais que tanto a esposa quanto o esposo, ele vai dando para você. E também existe a questão de família. Por que a minha mãe não gosta tanto desta moça assim? Por que ela fica tão apreensiva quando essa moça vem aqui? Estou falando também de experiência própria. Tá? E analisando, mesmo com uma paixão que você tem ali, você fala assim, lá na frente, como que vai ser essa atitude que essa pessoa tomou agora? Né? Então, eu tive um namoro que, nossa, ama a pessoa e tal. Aí, quando chegou, eu falei, não, peraí, minha mãe fica desconfortável. Né? Essa pessoa está me impedindo de ir à igreja. Né? Então, como que será lá na frente, depois de casado? Né? E tem coisa que ela está fazendo porque parece que eu estou impondo para ela. Sim. Espera aí, então vai ter um momento que ela não está indo de coração, né? Servindo a Deus. Então, qual que é o meu propósito? Não, meu propósito é nunca sair da igreja. Enfim, é nunca esfriar na fé. É ter o temor ao Senhor em primeiro lugar. Quero conduzir meus filhos assim, assim. Então, você vai o quê? Os sinais. E a oração, é claro. A importância. E se eu te falar aqui, minha esposa está aqui, ela pode comprovar. Namorados aí, noivos, e até você mesmo que quer casar, que não tem nada ainda. Eu orei a Deus, falei, Senhor, eu quero uma esposa. Vamos resumir? Das características dela. Amém. Bem detalhista. Fui bem detalhista. Você falou do jeitinho. E procurei, né? Claro. Já saí assim na igreja. É igual emprego. Você tem que procurar para achar. É verdade. Né? Mas Deus já tinha preparado um coração, falou, não, essa que eu te fiz pensar, sim, é fulano, é a Glaucia. Então, eu só vou fazer com que vocês se encontrem. Amém. Né? Então, o cabelo, a questão de cor de pele, né? Tem um amigo meu, o Marcelo, não sei se ele vai assistir, porque eu vou falar o nome dele. O Marcelo falou assim, Leandro, eu não gosto de pele clara, eu gosto de morena. Gosto de morena. Fala, Marcelo, eu não gosto nem de um nem de outro. Uma questão de gosto. E também altura, estatura. Não posso ter uma moça maior que eu, não sou tão alta assim. Eu tenho uma estatura mediana. Então, eu não posso. Senhor, eu quero casar uma vez só e é para a vida inteira, então me dá uma esposa desse jeito aqui. Aí ele me conduziu. Amém. Né? E você tem que ter uma firmeza. Eu digo isso, Daniel, quem conhece a minha história, eu digo isso com conhecimento de causa. Tá? Eu tive que largar e falar, não é isso que vai me abençoar lá na frente. Você não estava apaixonado tanto. Estava. Mas o Senhor, eu ainda orei assim, Senhor, se for só para o Senhor tirar, mas tira pela raiz. Pode doer, mas tira pela raiz. Tirou. E quando tirou, ele me deu uma melhor. Amém. Sensacional. Eu orei, eu não sei se ela orou. Eu não sei se ela orou, mas o que eu orei? Claro que eu orei. Eu só não fui detalhista, mas eu orei. Amém. Amém. Bacana, bacana. Então, a gente vê isso, essa importância da gente ver esses sinais, ver aí os detalhes como a gente quer a nossa noiva, a nossa esposa. E isso é fundamental, isso é muito importante. Parabéns, que você foi bem detalhista, né? Tem que ser. Para vocês que estão aí iniciando um namoro,
iniciando uma oração para o seu cônjuge. Sejam detalhistas. Nos mínimos detalhes, falem exatamente aquilo que vocês sonham. E Deus vai honrar. Vai sim. Amém. Só para complementar um pouco, que assim, gera umas perguntas na sua cabeça assim, sobre essa questão ainda emocional. Porque a gente vê em alguns casamentos, algumas pessoas, a forma de um tratar o outro, né? No casamento, depois que eles estão ali dividindo a mesma toalha, a mesma cama. E às vezes, no começo do casamento, foi mil maravilhas. Só que aí depois, passou um tempo, entraram no comodismo, e aí a forma brutal de conversar, de falar, começou a sair para fora. E aí, o que fazer nessa situação? Porque a mulher às vezes fica oprimida com o marido, porque ela se sujeita a ele. Então, às vezes, ela fica oprimida de falar alguma coisa com ele, de sofrer alguma coisa, ou ficar com medo, né? Que não é para ter medo, né? Mas acontece, a gente vê isso acontecendo em alguns casamentos. Como lidar com isso? Na questão do medo, você acabou de falar medo, então na questão emocional. Se você tem medo de falar com ele ou com ela, primeiro, você não tem, tinha que entrar na outra parte, intimidade. Né? E quando você não tem intimidade, isso vai gerar vários fatores, né, no nosso casamento. Então, assim, e se você tem algo para falar, porque, assim, geralmente, o que acontece? Quando você casa, você entra no momento de, muitas das vezes, o pessoal chama de CNV. CNV. Né? A gente tem que buscar o CNV, comunicação não violenta. CNV. Porque, na verdade, às vezes não é nem o que você fala, mas é do jeito que você fala. Né? Então, às vezes, é até a brutalidade, tanto da esposa ou do esposo, entra nessas questões. Tá? Comunicação não violenta. Porque se você entrar nessa vibe, vamos dizer assim, Sim, meu amigo, a ignorância vai para lá e a ignorância volta. Né? Um retrucando e outro batendo e toma E lá assim ali, vai. toma lá e... Aí o seu lar, que era para ser um oásis, né? Como o pastor Wesley, seu pastor, sempre falou no curso, seu casamento, seu lar tem que ser o oásis. Né? Tem que ser algo extraordinário, que você queira estar. Vai virar um campo de guerra. Né? E esse campo de guerra aí, muitas pessoas vão se ferir. Inclusive, não somente o casal, mas os filhos também. Né? Então, percebeu isso no casamento? Senta. Né? Minha esposa sempre fala nessa questão também, de fazer uma lista. Né? Uma lista? Uma lista. Faz uma lista. Por exemplo, você está ali brigando com a Vanessa. Aí você briga com a Vanessa, aí a Vanessa fala assim, por que você? Eu não gosto disso. Mas peraí, a gente está brigando por causa desse copo. Aí você está falando por causa da Bíblia, por causa da folha, da caneta. Não, peraí. Vamos resolver o copo. E se você tiver alguma coisa para falar, você faz uma lista, a gente senta sensatamente, fala, não gosto disso, nem você, isso. E ela vai fazer uma lista também. E vocês vão orar juntos. E o perdão tem que acontecer. E lista de carta de valores. Você coloca do lado tudo que te incomoda, o que te deixa triste. E do lado você já coloca a solução. E aí o casal senta, ora e entra em um acordo, os dois. Tem que sair dali resolvido. Tem que sair resolvido. E quando não consegue fazer isso, gente? Quando não consegue? Nada de um dia para o outro, né? Porque a lista é grande. É uma construção. É uma construção. Né? Na verdade, é uma construção, né? É até uma das perguntas também, se o casamento é uma construção ou não. Mas é tijolo por tijolo. Não acontece de um dia para a noite, um casamento. A gente fica triste que alguns casamentos têm 10 anos ou mais, né? E ainda não resolveram algumas questões de ego, de orgulho, a questão emocional, né? Cada um tem o seu. É igual aquela questão, você veio de um lugar, você veio do outro. Meu Deus, como que vai dar certo isso na mesma caverna? Às vezes o homem e a mulher já entra assim, não, mas eu sou desse jeito. Eu sou desse jeito.
Aí é onde a resposta que nós tivemos aqui, quando você perguntou o que você tem por casamento, ou o que é o casamento, é uma entrega mútua. Se você não está disposto a entregar, repense, né? Repense, na verdade. Se você ama, e se você quer ser feliz, é uma entrega mútua. E é aquela questão de falar que você é uma só carne. Quando você entende que você é uma só carne, você está entregando para alguém aquilo que também é seu. Se você faz bem para um corpo, que é a sua esposa, está fazendo bem para você. Então não tem como. Se você entrega para sua esposa, é igual aquela questão assim, nossa, mas o problema está com quem? Eu mudo alguém? O casamento eu consigo mudar minha esposa? Não, você não consegue mudar ninguém. Você não consegue mudar ninguém. A única pessoa que você consegue mudar é você mesmo. E mudando você, a sua esposa, o seu esposo vai ver que você, nossa, ela está mudada nisso, ele está mudado nisso. Vai sentir até constrangido, rebatendo você, sendo que você não está mais daquela forma. Se você não está mais agressivo, está com amor, olha como que ela está mudada, como ele está mudado. Vai refletir. Várias etapas do meu casamento, eu fui mudando. Porque a gente não nasce pronto. Sim. Então, e eu não tive um Casados para Sempre, um curso, uma orientação no casamento. A gente tem uma orientação ou outra, uma aula ou outra, de um pastor ou outro, mas é muito pouco. Né? É muito pouco as orientações que nós temos hoje. Infelizmente, é muito pouco nas igrejas. Né? É uma escassez aí que existe, essa questão. As pessoas querem fazer faculdade 5 anos para se formar. Aí, quando chega no casamento, não quer fazer um curso de 1 semana, porque acha que sabe tudo. Né? E, na verdade, somos seres humanos, nós aprendemos. Eu vivi várias etapas da minha vida, de crescimento e maturidade. Né? Ela também. Então, é um crescimento mútuo que nós vamos tendo. Né? E hoje nós temos alguns cursos que a gente vai falar para alguns casais e eles, muitas vezes, rejeitam, já acham que sabe de tudo. Né? E, na verdade, a gente não está expondo um conhecimento que nasceu em mim. É um conhecimento que eu peguei de um bom livro, né? Com princípios da palavra, né? Que é o livro milenar de sabedoria. Mesmo se a pessoa não acredita em Deus, mas vai ler a Bíblia para você ver se a pessoa não fica mais inteligente, se a pessoa não conduz melhor o filho, se a pessoa não conduz o casamento com princípios e paz e vai viver uma vida abençoada. É um manual de vida. É um manual de vida, tudo está na Bíblia. Né? Então, é mais ou menos isso. Amém. Eu falo bastante, se deixar eu falar. Não, pode. Pode falar, eu também gosto de falar também. E bacana. Uma coisa que veio na minha mente, tem pessoas que não são evangélicas, que estão nos acompanhando também, e tem às vezes situações no casamento que às vezes elas não sabem ter esse discernimento de sentar, de orar junto, né? Como fazer assim para eles? Uma dica para fazer o casamento deles ser fortalecido. Que aí eu já vou jogar uma pergunta aqui. Como fortalecer o casamento? Os dois não são da igreja ou só um? Os dois. Primeiro tem que surgir de algo. De uma vontade. Não tem como a pessoa bater na porta deles lá e falar assim, seu casamento tá ruim e eu vim aqui para resolver. Né? E dificilmente vai ter um pastor ou alguém falar assim, eu tô lá todo dia na hora do café da tarde para vocês ou na janta. Não vai ter. Então surgiu lá uma vontade, eu tô assistindo esse podcast, tá queimando meu coração, eu preciso resolver minha família, que tá tudo descambado. Né? Tá tudo indo ladeira abaixo sem freio. O carro tá sem freio. Percebeu? Você então. É você. Você vai sentar na sua mesa. Você tem uma criança que você conduz, você vai sentar com a criança. 1, 2, 3, quantas vezes possível. Né? Ou abre a Bíblia, lê um texto, faz uma oração, ou se não você lê algum conhecimento de livros mesmo. Hoje tem livros, né? E começa a praticar aquilo. Isso não tem como, ele vai envolver o ambiente que você está. Amém. A força da influência. Partiu de alguém. Se você está assistindo esse podcast, já é uma sementinha que você tem. Você já tem a responsabilidade, porque o conhecimento, quando ele vem para você e não por outro, você já tem a responsabilidade, é sua. Amém. Então, agora eu vou fazer alguma coisa aqui. Aí as pessoas não acreditam nem nelas mesmas.
Só que você precisa acreditar no milagre, na restauração, né? E nenhum casamento, o meu casamento hoje, Leandro, não está bem, e dificilmente ele vai ficar inabalável. Primeiro, muda o seu mindset. O que é? Mudança de mente. Né? Tem essa mudança de mente e comece a acreditar e crer. E visualizar a sua família em volta da mesa. Para restaurar. Né? Mudança. E se for só no casamento, também a mesma coisa. Você começa a ter atitudes que o seu esposo ou sua esposa começa a ver a diferença em você. Qual que é a pergunta que eu não... O casamento é uma construção? Não. Como vocês fazem para manter o casamento fortalecido? A receita do bolo. Vamos para a Gláucia. Essa receita é um investimento, né? Lá em casa é assim. A gente participa de palestras, de cursos, de livros. E isso é um bom investimento. Porque quem não investe no casamento, investe em divórcio, né? Exatamente. E a gente investe em tanta coisa, né? A gente investe em carro, em roupa, em sapato, roupa, enfim, tudo. Em celular. Aí quando fala em família, em investir um tempo, investir num retiro de casais, em um curso de casais, no encontro de casais, não. Aí se você cobra lá R$100 por conta da alimentação e até mesmo do evento em si, que a gente precisa comprar um material, coisa parecida, não. Quanto R$100? Meu amigo, você sabe o preço que isso tem? Que pode transformar a sua esposa, o seu esposo, e a sua casa virar algo extraordinário, lugar que você quer mais estar, e algo transformador, que você vai colher fruto pro resto da vida. Por que pro resto da vida? Quando você transforma o seu casamento, você transforma a vida dos seus filhos. E os seus filhos serão transformados. Amém. E a geração que eles vão trazer, eles vão passar isso em geração em geração. Então vai ser infinito. E se tem maldição na minha casa, sempre foi assim? Não. A partir de você consegue quebrar qualquer tipo de pensamento de maldição. É a partir de você que existe a quebra. Por quê? Porque você está investido na família. Não. Acontece sim. De você ter o seu posicionamento na família e conseguir transformar aí toda uma geração, como também o seu cônjuge nessas questões. O homem que tem... O casal que tem filhas, né? A forma do pai tratar a mãe ali, acho que reflete muito, né? Na escolha da filha. Fala assim, não, eu quero o marido igual o meu pai aqui. Ou melhor. Pai pra cima, é o que a gente fala lá, É um espelho, né? Eu acho que isso é muito importante, que quem tem filhas em casa, eu acho que passa isso aí, né? Eu falo, vou tratar minha esposa bem, tratar com carinho, amar ela, fazer ela feliz, para ver, inspirar ela, né? Na escolha dela ali, orar a Deus para preparar um varão assim, né? Ou melhor que o pai dela, né? O seu casamento é sagrado? Muitas vezes a gente não tem o nosso casamento como sagrado. A gente olha assim, até na época de escola, a gente fala assim, me xinga, me bate, faz o que você quiser comigo, mas não xinga minha mãe. Xingou minha mãe, isso é verdade. O bicho vai pegar. Por quê? Porque pai e mãe é sagrado para você. Só que você tem filhos. Será que você pensa que o seu casamento também é sagrado para o seu filho e para a sua filha? Aí você olha e observa e... será que o meu casamento é sagrado com a minha esposa? Ou eu estou olhando por cima do muro para ver se a vizinha é melhor? Né? Se eu estou olhando na internet para ver se tem alguém melhor. Não, eu estou fechado com ela e esse é o meu matrimônio e ele é sagrado. Aí você olha para a questão de pai e filho, né? Essa questão de pai e filho. Meu amigo, homem, existe uma responsabilidade muito grande no homem. Não é só entregar a vida pela esposa e pelos filhos, como Cristo entregou pela igreja. Né? Não é somente isso, de você se rasgar e entregar a sua vida. Se tiver um barulho no quintal, quem vai lá? Tem que ir o homem, né? Tem que ir o homem. Mas tem muitos camaradas aí que não vai não, pensa que tá dormindo, vira pro lado. Fecha o olho. Fecha o olho, é igual o rato. Vira pro lado assim. Quando vê um rato, uma barata e... Foi nada não, sai meu. correndo.
vou dar um tempinho, vou dar uma de louco aqui para minha esposa lá resolver. Não, é o marido que tem que ir lá resolver a situação. É igual a questão da condução, né? A condução familiar, a questão espiritual, a Bíblia nos diz que existe uma responsabilidade muito grande no homem. Quem que é chamado de pai na Bíblia? Deus. Quem que é chamado de pai dentro da sua casa? O homem. Estou falando que você é Deus. Estou falando que você tem uma responsabilidade de condução. Deus tem uma responsabilidade que ele enviou Jesus para conduzir a humanidade para o caminho certo. Mas nós temos uma responsabilidade dentro de casa. Como referência, vamos lá. Referência para o filho. Ele olha para o pai e fala assim, eu quero ser um homem igual ao meu pai. Para a filha, não, eu quero um homem para casar igual ao meu pai, é o melhor. Então, olha só, como eu estou tratando minha esposa, que minha filha está olhando. Como não estou... Percebe? Olha o tamanho da responsabilidade, o que eu estou criando. Como que eu trato a minha filha? Eu trato ela como uma princesa, com educação, sento na mesa, né? Levo ela para sair, para ela saber, né? Então, e tem muitas histórias, viu, Daniel? Tem muitas histórias, assim, se você vai contar assim. A grande questão, e tem muitas questões também, clínicas, até de consultório, quando... Por que essa menina aí escolheu um homem mais velho para casar? Né? Por que ela tá tão... Por quê? Porque ela escolheu um pai, ela não escolheu um esposo. Por que esse menino aí escolheu uma esposa assim? Porque ele escolheu uma mãe, não escolheu uma esposa, na verdade. Por conta disso, por falhas na criação. Né? O posicionamento do pai como pai mesmo, em si. Né? E assim da mãe também.